Eu não vi tudo, né? Porque certamente eu dormi em algumas partes. Já tá gravando, tá? Mas vou mandar pra vocês verem. Deus já estava ministrando durante a semana a respeito disso, né? A respeito de perseverança, através desse documentário da Netflix. E a palavra que Deus me deu, né, para compartilhar com vocês hoje é um convite à perseverança, um convite à esperança. E não sei se vocês conhecem, mas é um louvor muito antigo que se chama Esperar é Caminhar, do Marcos Almeida. Já ouviram? Na verdade, assim, eu gostava muito, eu ouvia muito, mas esse louvor em si eu nem ouvia. Só que enquanto eu estava sendo ministrada por Deus sobre essa palavra, essa frase, né, esse nome dessa música não saía da minha cabeça. Esperar é caminhar, esperar é caminhar. E aí quando eu peguei para ler, a letra é assim, é uma poesia para Deus, sabe? É linda. E eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: quando eu espero a chuva chegar, tu vens com o vento. Quando eu espero a tua voz estrondar, tu vens com o silêncio. E eu espero em ti, embora sem saber. Como tu dirás, eu não sei, mas eu vou esperar. Quando eu espero o mar se abrir, eu vejo os meus pés sobre as águas. Quando eu espero o fogo arder, eu ouço a brisa suave. E eu espero em ti, embora sem saber. Como tu dirás, eu não sei, mas eu esperarei. Mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber, esperar em ti é sempre caminhar. Tá emocionada? Eu acho que a nossa vida com o Senhor é exatamente isso. Às vezes a gente espera a chuva e Deus manda o vento, espalha a nuvem e a chuva não cai. Às vezes a gente espera uma voz estrondosa, assim, cara, vem e ressoa sobre todos os cantos, essa voz que faz tudo estremecer, e vem o silêncio. E a gente não ouve nada. E embora sem saber, esperarei. Embora sem imaginar como vai ser, nós vamos confiar no Senhor. Amém? Essa é a palavra que Deus começou a ministrar no meu coração, como eu disse, assistindo essa série, Moisés. Porque assim, o interessante é que Deus, ele chama Moisés. Deus, ele já tinha um chamado desde quando ele estava no ventre da mãe dele. Porque na época que ele nasceu, todas aquelas crianças ali foram ceifadas, né? E eu amo essa passagem que conta sobre as parteiras, né? Que elas estavam presentes no nascimento de Moisés e elas temeram ao Senhor, e por isso elas, quando se apresentaram, né, perante Faraó, enfim, elas falaram: quando a gente chega, as hebreias, elas têm um parto tão rápido que a gente não tem nem o que fazer, a gente não consegue, né, ter ali conter o nascimento, enfim, fazer algo. Então, assim, elas temeram ao Senhor e Moisés foi culpado. E o interessante é que a gente imagina que uma criança, como que uma criança é escondida? Se uma criança, quando ela nasce, ela berra, você não consegue ter muito controle das situações, né? Como que ela conseguiu ficar escondida por tanto tempo? Até que, se eu não me engano, quando ele tinha uns 3 meses, a mãe dele, para poupar a vida dele, decide o colocar em um lugar que, assim, quando eu já li essa passagem diversas vezes, mas quando eu vi a cena, né, da Joquebede colocando Moisés no cestinho que eles prepararam, que eles fizeram com betume, né, ela, seus irmãos, né, a irmã de Moisés, o irmão de Moisés estavam presentes ali. E eles vendo aquela criança sendo colocada no Rio Nilo e sendo levada, cara, o que poderia acontecer? Sei lá, o cesto virar, sabe? Animais pegarem. Mas a própria palavra, né, e no filme, assim, na série mostrava, a irmã, ela foi perseguindo, assim, ela foi andando, foi vigiando, até que ela viu quando ele parou em um cantinho e a filha de Faraó conseguiu encontrar. E assim, eu fico pensando, cara, como que
Deus ele faz, né, as coisas acontecerem. O pai dela mandou matar, mas a filha dele poupou a vida de Moisés. E ele já começa sendo colocado de uma forma muito estratégica no palácio. Ele já é colocado, né, como um libertador mesmo sendo criança. Porque eu creio que todo libertador, né, toda criança que nasce com um propósito, o mundo espiritual ele resiste, sabe? O inferno resiste. Então eu creio que para toda promessa há as resistências, né? Para toda palavra, para tudo aquilo que foi liberado no mundo espiritual, vão haver as resistências, vão haver as lutas. Por isso a gente precisa ser perseverante. E a filha de Faraó cuida dele, só que ela não amamentava. Então a irmã, né, tão esperta, não, eu tenho uma pessoa que pode amamentar o seu filho. Quem amamentou ele, gente? A própria mãe. E assim, eu amamento ainda e vou amamentar por um bom tempo. Daqui a pouco o Theo nasce. Sei nem como que vai ser esse intervalo, se vai existir ou não. E a amamentação é um período, assim, uma fase de grande vínculo. E ela poderia ter sido... Isso poderia ter sido retirado da vida dela, mas assim, Deus permitiu que ela vivesse esse tempo, né, de cuidar do filho ali, apesar de não ter mais a autonomia como mãe, mas participar. De alguma forma, ela esteve presente durante o tempo que ele precisou. E depois Moisés cresce, e o interessante é que Moisés nem sabia quem ele era. Ele não sabia que ele era hebreu, ele não sabia. Ele foi criado no palácio, então para ele se sentia não pertencente, ao mesmo tempo que ele foi crescendo e ele foi vendo o povo sendo escravizado, e ele se incomodava com aquilo trazia uma revolta para ele. E ele não entendia o porquê desse sentimento, do porquê ele não ser participativo dessa opressão, né? Até que um dia ele, depois de causar ali um acidente, né, ele querer poupar a vida de um hebreu, ele acabou matando um soldado e ele foge. Nisso que ele foge, na série, né, na palavra diz, mas na série você vê nitidamente como que é viver uma vida perdida, sabe? Sem saber quem você é, sem saber para onde você está indo, você procurar refúgio, procurar respostas, enfim. E tem alguns momentos na nossa vida que a gente passa por isso, né? Pelos silêncios de Deus, pelos processos. Então foi nisso que Deus foi falando comigo durante essa semana, sobre os silêncios. Porque haverão momentos que a gente não vai ter respostas. Haverão os momentos que a gente não vai saber o que a gente está fazendo, né? Se a gente está ali no caminho certo ou não. Mas por isso que a gente precisa depender do Senhor. Porque para cada decisão, cara, Deus, eu não sei o que eu estou fazendo, se eu estou indo no caminho certo, mas eu preciso da tua resposta. Me mostra, me dá um sinal, me dá uma luz, ilumina meus passos, me diz para onde eu tenho que ir. E é nisso que vem e começa a ser desenvolvido um relacionamento com Deus. Porque eu acho que a perseverança faz a gente se manter firme no processo, sabe? Quantas são as vezes que a gente passa por como nesse louvor, né? A cada dia que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de vencer um pouco mais. Porque quando tudo tá bem, cara, a gente tá no controle das coisas. A gente consegue sentir alegria, sentir satisfação, sentir recompensa, mas são nos momentos do rompimento, da nossa fé ser provada, que a gente tem que permanecer firme. Tanto que depois, quando ele consegue ir até Faraó, né, depois dele saber quem ele era, que ele foi chamado como um libertador, que ele constituiu sua família, que ele conseguiu começar a ouvir a voz de Deus e entender o porquê que ele era um libertador, porque Deus começa a dar a ele vários comandos, Deus começa a dar a ele propósitos, Deus começa a falar com Moisés em diversas vezes. E quando você pesquisa, né, eu amo o aplicativo da Bíblia que eu uso, que ele é perfeito, ele é super completo. E aí quando eu digito qualquer palavra-chave nele, ele já mostra todos os versículos ali. E quando eu botei assim, Moisés, simplesmente apareceram muito mais de 50 versículos só dizendo a mesma coisa. O Senhor disse a Moisés. Eu ia passando e tipo assim, o Senhor disse a Moisés, o Senhor disse a Moisés. Muito mais de 50 versículos. Claro que em diversas passagens, e pode ser a mesma citação, sim, mas
tem muito versículo de Deus falando com Moisés, sabe? E embora houveram sim os momentos em que Moisés se sentiu meio, Deus, fala comigo, e agora? Qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Principalmente nesse processo de até libertar o povo do Egito, depois que eles vão em busca da terra prometida, enquanto eles caminham pela terra prometida e eles vão vendo as dificuldades e adversidades aparecerem ali. E principalmente uma das partes assim que a palavra sempre me confrontou muito, eu sempre com a mente muito limitada. Eu falei isso até pro Leozinho, eu falei assim, cara, a passagem bíblica que mais me deixa assim inquieta é a passagem do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho, porque você vê, não tem como você explicar. Tipo, hoje você vê a cura acontecer. Eu não me imagino chegar ali na Praia do Pecado e o mar se abrir e eu atravessar no meio. Isso é muito distante da minha realidade hoje, sabe? A gente tem hora que a gente duvida da cura, sim, tem hora que a gente duvida de uma pessoa ressuscitar, parece muito distante da nossa realidade, mas ainda assim, isso é muito mais próximo da nossa vida com Deus hoje do que você imaginar um povo atravessando o mar. Você imagina isso? E aí, essa foi a parte que, assistindo a série, enfim, eu vi a cena de Moisés, tipo, ele já tinha conduzido o povo até aquele lugar, Deus mandava a coluna de fogo, a nuvem, né, para poder guiar eles para onde eles tinham que ir. Então, quando ele não sabia para onde ir, Deus botava ali o caminho. Não, continua andando. Daqui a pouco a coluna parava, então monta acampamento. Muito bizarro, porque você pensa, não deve ter sido bonitinho, deve ter sido assustador você ter uma coluna de fogo andando do seu lado, na sua frente. Não é bonito, gente, não é romântico, é assustador. Só que Deus estava ali e Deus começou a manifestar esses sinais de forma visível para que todos aqueles que estavam com ele não duvidassem. E o que eu acho interessante é que muitas vezes nós estamos crendo, mas as pessoas que estão ao nosso redor não creem. Elas precisam ver, elas precisam palpar, porque para elas é tudo muito incerto, né? E na nossa vida vai haver esses momentos, né? Mesmo sem ver, mesmo sem ouvir, mesmo sem saber, eu esperarei. E aí tem uma cena que ele tá assim de frente pro mar e ele fala, cara, todo mundo falou pra poder a gente não vir por esse caminho. E eu acreditei na sua palavra, Senhor, o que eu faço? Fala comigo. E ele ficou em crise. E eu imagino esses momentos de crise da nossa vida, sabe? Esses momentos em que a gente pensa assim, caraca, que responsabilidade, cara, eu tô de frente pra isso. E aí? E agora? Qual é o passo, Deus? Não tô vendo respostas, eu tô liderando isso. Me diz o que fazer, é muita responsabilidade. Senhor, eu sou o sacerdote da minha casa. E aí? O que eu faço agora que minha esposa tá buzinando no meu ouvido? Imagina a responsabilidade de um homem, por exemplo. Eu imagino a responsabilidade de uma mãe que tem que cuidar de seus filhos. Eu imagino a responsabilidade que passa no dia a dia na nossa mente de tantas respostas que precisamos para tomar decisões corretas, né? E aí Deus fala para ele, levanta o seu cajado e estende ele para o mar. E aí a palavra diz que um vento soprou forte durante toda a noite e aquele mar foi recuando ao ponto de abrir. E Faraó e os soldados estavam atrás. Então, na mesma medida que eles foram atravessando, eles também vieram atrás perseguindo. E eu fico imaginando atravessar um mar, que medo desse mar, engolir. Só que Deus, ele fez permanecer intacto enquanto o povo dele estava ali. E assim que eles pisaram do outro lado, na margem do outro lado, o mar engoliu todos eles. E ali um olha para o outro, eles não celebraram, né? Eu creio que assim é impossível você celebrar mesmo que a morte dos seus inimigos, mas aquele peso da escravidão foi tirado, o peso da vida mesmo escrava foi retirado deles e eles olharam para o outro assim. Eu imagino que eles devem ter pensado, agora sim nós fomos libertos, porque ainda quando a gente saiu do Egito, mesmo assim a gente não estava totalmente liberto, a gente ainda estava sofrendo a perseguição. Agora sim nós fomos libertos. E eu queria ler com vocês Romanos capítulo 5, se vocês puderem abrir aí comigo. Você consegue me dar um copinho de água? Ana Raquel.
favor. Romanos capítulo 5, no versículo 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes. Assim, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Obrigada, amor. O caráter aprovado produz a esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, eu acho muito intrigante esse versículo na parte que fala sobre nos gloriar nas tribulações. É muito intrigante isso, cara. Quem celebra uma tribulação? A real é que a tribulação provoca muitas inquietações na gente. Mas aqui diz ter paz com Deus. Aqui diz estar firme. Aqui diz ter esperança na glória de Deus. Então, ao ar livre tem essas coisas. Quando nós nos gloriamos nas tribulações, ali a perseverança ela é moldada na nossa vida. E a perseverança sendo moldada na nossa vida, ela faz com que o nosso caráter seja transformado. Quando nós temos situações em que o nosso caráter vai sendo moldado, a gente vai vendo as respostas que a gente não dava antes. É nisso que eu comecei falando, né? Quando a gente começa a dar respostas que eu creio que surpreendem até o coração de Deus, sabe? Nosso caráter está sendo transformado, nós estamos sendo moldados, nós estamos permanecendo, embora sem saber, embora sem ver, embora sem ouvir, estamos permanecendo. E depois de ter um caráter aprovado, aí vem a esperança. Assim como Abraão, tem uma passagem bíblica que fala que Abraão, ele creu, ele esperou, né, contra toda esperança. Ele creu, ele esperou contra toda esperança. Ele esperou, ele permaneceu. Assim como a gente também falou um pouquinho aqui sobre Moisés. E hoje a gente está recebendo um convite a essa perseverança. A gente está recebendo esse convite para adquirir essa esperança. Seja em qualquer situação, às vezes não é só uma situação da família, da constituição da família. Às vezes não é só em relação a esperar a resposta de um filho, mas pode ser em relação a uma provisão financeira, pode ser em relação a uma resposta de cura para um ente familiar, pode ser em relação à restauração de um casamento, a reconciliação de um relacionamento, sabe? E perseverar, esperar, ter paciência, tudo isso é muito difícil. Embora crendo, embora tendo fé, a paciência, ela precisa ser forjada na gente. E ser paciente é um fruto do Espírito, né? Você ser longânimo, você ter domínio próprio, você ter ali a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio ao caos. Isso demonstra que você está começando a frutificar, não na carne, mas no Espírito, de fato. Celebrar e ter confiança e ter dependência total no Senhor, né? E enquanto a nossa alma, ela tá ali gritando por resposta, enquanto a nossa alma tá ali gritando por Deus falar conosco, nos mostrar o que fazer, o que viver, Deus, ele vai forjando a nossa vida e nos levando a estarmos ancorados nele. E tem uma passagem bíblica que eu amo também, que tá lá em Hebreus capítulo 6. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. É essa mesmo. Hebreus capítulo 6, no versículo 13. Hebreus capítulo 6, versículo 13. A gente vai falar um pouquinho aqui de Abraão. A gente falou sobre Moisés, mas Abraão também foi um grande exemplo como pai da fé, né? Abraão, ele foi um grande exemplo também de perseverança. No versículo 13 diz assim: Deus fez a promessa a Abraão, pai da fé, e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome.
Ele disse a Abraão: eu te prometo que abençoarei você ricamente, lhe darei muitos descendentes. E eu quero declarar essa palavra sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo. Deus vai abençoar ricamente e dar muitos descendentes. Embora tenham muitos diagnósticos, embora tenham muitas palavras contrárias, embora tenha muita descrença, muita persistência, né, naquilo que Deus já disse um dia, e às vezes até a fé parece estar esmorecendo, Deus declara sobre a minha e sobre a sua vida, ricamente, abundantemente, uma vida com muitos descendentes, assim como foi para Abraão. E Abraão, ele teve paciência e por isso ele recebeu o que Deus havia prometido. Ele teve paciência, ele esperou tanto, contrariamente à ciência, contrariamente à biologia, né? Foi pai tão velho, Sara tão velha, não podia nem mais ter filhos, mas eles esperaram com paciência e por isso eles receberam o que Deus havia prometido. E quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele, e o juramento acaba por qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber que ele havia prometido e que ele jamais mudaria sua decisão. A palavra diz em outro versículo que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender. Então Deus, ele não volta atrás da sua palavra. Deus, ele não vai falar uma coisa para você e ele vai, não, peraí, eu acho que eu fui precipitado em te dizer isso. Não, se ele falou, ele não vai mentir, ele não vai voltar atrás. E dando sequência aqui nos versículos, diz assim: por isso, junto com a promessa, ele fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, duas coisas que são imutáveis. Primeiro, a promessa de Deus, e segundo, o juramento de cumprir. Não vai mudar. Ele não vai deixar de cumprir o que ele prometeu. E a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. E que esperança é essa? Esperança firme e segura, que é como uma âncora que firma o barco. Eu amo essa passagem. A âncora, ela permite que a embarcação permaneça naquele lugar. Pode acontecer uma tempestade, pode acontecer um vendaval, pode acontecer o que for. A âncora está fazendo aquele barco estar firme. E aí, quando você precisa andar, o que você precisa fazer? Puxar a âncora para que o barco vá. Então, a âncora faz a gente estar alicerçado. E quantos são os momentos que a gente vai precisar ancorar a nossa fé? Quantos são os momentos que a gente vai precisar ancorar aquilo que foi promessa, né? Porque podem vir vozes, podem vir pessoas, podem vir qualquer coisa, mas se nós estivermos ancorados e firmes, estaremos seguros, porque nossa embarcação vai estar ali firme, vai estar protegida. Mesmo sem saber como agir, haverão momentos que vão parecer que tudo estará perdido, vai parecer que não vai haver saída. Porém, a força do nosso braço certamente vai levar ao fracasso. A força da nossa natureza humana vai nos fazer fracassar. Só que quando a gente confia no Senhor, a gente vive o que aquele versículo diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Embora haja os momentos da perseverança e do rompimento, né, em que a nossa fé é provada, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por isso. Não é eu tudo posso só as coisas boas, eu tudo posso nos dias difíceis também, nos dias que eu tenho que me gloriar nas tribulações, sabe? Deus, ele não vai mudar aquilo que ele declarou. Eu creio que o que a gente precisa fazer é fundamentar a nossa fé, sabe? Forjar o nosso caráter, crer, independente de qualquer coisa que a nossa visão limitada, humana, pode estar contemplando hoje. Não olhamos por vistas, né? Não olhamos por vista, porque a vista, ela olha o que é natural, mas a visão mesmo, ela olha o que é espiritual. Ela está contemplando com os olhos de fé, ela está contemplando com os olhos que Jesus coloca. É como se ele botasse uma lente na gente e fala assim: não, meu filho, você não vai ver dessa forma, você vai ver da minha ótica. A minha ótica é diferente, a minha ótica é muito mais elevada que a sua. Eu consigo ver muito além. Você está vendo hoje, o abril de 2024, eu estou vendo o ano de 2030, o ano de 2000,
2035, ano de 2050. Eu tô vendo muito além de você. E a gente tende a maximizar muito os dias difíceis, né? A gente tende a maximizar muito as dificuldades. Só que se você parar para perceber, quando você sai um pouquinho do seu mundo, da sua ótica, da sua realidade, e você começa a ver que as pessoas que estão ao seu lado também têm os seus problemas, as suas dificuldades, você começa a ver que, cara, eu não vivo isso tudo que eu tô achando, não. Eu não sou a última bolacha do pacote, não. Bolacha, eu falei igual paulista, né? Eu não sou o último biscoito do pacote. E a gente começa a ver, cara, eu tô reclamando demais. Eu sou muito ingrata. Essa semana que passou, eu tava muito mexida emocionalmente, junto à gravidez, junto com tudo. E aí, teve uma hora que eu até falei assim, cara, eu tô reclamando demais. Eu tenho motivos pra agradecer, assim, que são incontáveis. Por que eu tô reclamando? Sabe? Quantas são as vezes que a gente ora por algo acontecer e quando acontece a gente só reclama? Quantas são as vezes que a gente persevera para que Deus envie as bênçãos e quando a bênção chega a gente nem contempla a bênção? Então eu creio muito que a gente precisa mudar essa nossa ótica, sabe? E ser confrontado mesmo, que é a palavra que confronta. Quando a gente está muito cheio de si, quando a gente está muito cheio da nossa carne, da nossa alma, dos nossos sentimentos, é porque precisamos colocar ela no lugar que ela tem que estar e aumentar, potencializar o Espírito, aumentar e potencializar a voz de Deus, aumentar e potencializar aquilo que vem dele. Tiago capítulo 1, no versículo 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações. Então, meus irmãos, estejam alegres se vocês estiverem passando por provações. Olha que coisa boa. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Mais um versículo que fala a mesma coisa. A prova da nossa fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Então, se existe em algum de vocês a falta de sabedoria, peça a Deus. Se está faltando sabedoria para vocês passarem por provações e permanecerem e perseverarem e terem esperança, peça a Deus sabedoria. Que aqui diz que Ele dá generosamente a todos, sem reprovar ninguém. Ele concede essa sabedoria a todos que pedem. Então peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A pessoa que é levada pela onda do mar é aquela pessoa inconstante. Tá tudo bom. Nossa, minha vida é um caos. Nossa, tá tudo lindo. Daqui a pouco, nossa, eu sou um miserável, não tenho nada, não consigo contemplar nada. E é uma pessoa inconstante, uma mente dobre, né? Portanto, não pense tal pessoa essa que receberá qualquer coisa do Senhor, uma vez que ela tem mente dividida e é instável em tudo que faz. E no versículo 12, para fechar, diz assim: bem-aventurado é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida. Porque o Senhor prometeu a todos que o amam. Amém? Esse homem que perseverar, ele é chamado de bem-aventurado. Essa mulher que perseverar, ela vai ser chamada de bem-aventurada. E perseverar inclui tudo isso que eu disse: ter paciência, não duvidar, é depender, é fechar os olhos naturais, é contemplar com os olhos espirituais, mesmo nos dias de silêncio, saber que Deus continua ali. Mesmo sem as respostas, Deus continua ali. Eu posso ter plena convicção de que Ele não vai mudar a palavra que Ele disse. Eu posso ter plena certeza de que Ele não vai voltar atrás do que Ele prometeu. E eu quero declarar isso sobre cada uma das pessoas que participam desse projeto. Eu quero declarar isso sobre a vida de cada família. Eu quero declarar que, embora sem ver, embora sem saber, Deus vai estar com vocês em todo o tempo. Eu creio que as respostas virão no tempo certo, né? Porque, como diz em Eclesiastes, há um tempo certo para todas as coisas, determinado. Sim,
que foi, né, estabelecido pelo Senhor, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se ajuntar, tempo de se espalhar, tempo de nascer, tempo de morrer, há tempo para tudo, sabe? E nós queremos que o tempo seja de acordo com a nossa maneira, né, com a nossa vontade, só que na verdade não é assim. Na ótica de Deus, Ele trabalha no tempo certo. E mesmo que pareça que o tempo difícil esteja durando tanto tempo, né, um longo prazo, Deus sabe até onde nós aguentamos. Deus sabe, né, para cada prova que passamos, para cada situação que passamos, que até onde nós vamos conseguir suportar. E Ele mesmo dá o escape, né, como foi a palavra de quinta-feira. Ele sabe que a minha luta é diferente da sua. Eu vou aguentar até um ponto e você vai aguentar talvez mais ou menos do que eu. E Ele sabe o momento certo de nos dar o escape. Então pode parecer que está insuportável, mas se Deus permitiu que você esteja passando por uma situação de provação, se glorie nessa provação. Se Deus está permitindo que a gente está passando por um tempo de tribulação, se glorie para que a perseverança traga um caráter aprovado e esse caráter aprovado traga esperança. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te engrandecer, Pai, por esse momento. Nós queremos te agradecer, Pai, pela tua vida em nós, porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Sem o Senhor na nossa direção, nós fracassamos, Pai. E Deus, nós queremos agora, Senhor, diante de ti, colocar toda a nossa vida, Pai. Pai, nós somos, Pai, não somos merecedores da sua graça, mas a sua palavra diz que as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E graças às suas misericórdias, Senhor, é que nós não somos consumidos, Senhor. Porque, Pai, o Senhor derramou, Pai, cada medida que nós precisamos diária. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor alcance cada família. Pai, cada pessoa que vai assistir essa palavra, que cada vida, Senhor, seja ministrada de forma poderosa, Senhor, que crie raízes, que, Senhor, em nome de Jesus, renda frutos, Pai, renda vida, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, para toda palavra contrária, Senhor, que o Senhor venha com vida, Pai, flua com teu rio de vida, Pai. Vem, Pai, com fé, vem com perseverança, vem com esperança, Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, todas as vezes que os teus filhos precisarem romper com fé, que eles não olhem com uma ótica humana e natural, mas o Senhor venha colocar eles em níveis mais altos, Senhor, de fé. Pai, que eles prossigam de força em força, mesmo passando pelos desertos da vida, o Senhor faça transbordar as cisternas, Senhor. Vem com tuas chuvas, Senhor. Vem com, Deus, as respostas que cada um deles precisam. Nós declaramos, Pai, ventres férteis para essas famílias. Nós declaramos, Senhor, filhos, descendência, Pai. Respostas, Senhor, provisão, Pai, em nome de Jesus. E te pedimos, Senhor, que tudo isso não seja para honra e glória nossa, mas que seja, Senhor, para honra e glória do seu santo nome. Nós te engrandecemos, Pai, e te damos, Senhor, toda a adoração que é devida somente a Ti. E te adoramos na beleza da Tua santidade, porque o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é soberano, o Senhor está acima de tudo, Pai. E a última palavra vem da Sua boca. Não é a palavra do homem, mas é a Tua palavra, Senhor. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Alguém quer compartilhar alguma coisa?